Você já se perguntou como surgiu o Carnaval e por que ele é realizado em tantos países do mundo? Qual é a ligação entre o Carnaval e a Páscoa? Como o Carnaval se transformou na maior festa do Brasil? O Carnaval, um dos maiores espetáculos do mundo, possui uma história rica e complexa que atravessa diferentes épocas e culturas. Sua origem remonta a rituais pagãos, mas foi moldado pelas tradições religiosas, principalmente cristãs, e hoje é celebrado de maneira única em várias partes do globo. A história do Carnaval começa muito antes do cristianismo, em celebrações pagãs que ocorriam na antiguidade. Na Roma Antiga, por exemplo, festivais como as Saturnálias em dezembro e as Lupercálias, em fevereiro, eram eventos importantes. Nas Saturnálias havia uma inversão de papéis, em que escravos eram servidos pelos seus senhores e as regras sociais eram momentaneamente suspensas. Esses festivais eram marcados por muita comida, bebida e um clima de libertinagem, algo que mais tarde influenciaria o caráter subversivo do Carnaval. Quando o cristianismo se espalhou pela Europa, a Igreja Católica incorporou ou adaptou muitos desses festivais pagãos em seu calendário, visando facilitar a conversão das populações locais. Foi assim que o Carnaval passou a fazer parte do ciclo religioso cristão, mais especificamente como uma celebração que antecede a Quaresma. A Quaresma é um período de 40 dias de jejum e penitência, que culmina na Páscoa, a festa mais importante para os cristãos, comemorando a ressurreição de Jesus Cristo. O Carnaval, portanto, era uma oportunidade para os fiéis aproveitarem antes de iniciar o rigoroso período de abstinência. A data do Carnaval é móvel porque depende da data da Páscoa, que por sua vez é definida pelo calendário lunar. A Páscoa é celebrada no primeiro domingo após a primeira lua cheia da primavera no hemisfério norte. Assim, a terça-feira de Carnaval, que antecede a quarta-feira de cinzas, o início da Quaresma, pode cair entre os dias 3 de fevereiro e 9 de março. Ao longo dos séculos, o Carnaval foi enriquecido com a criação de personagens simbólicos, especialmente na Europa medieval e renascentista. Em Veneza, no século XVII, surgiram as famosas máscaras que permitiam às pessoas esconderem suas identidades e subverterem as regras sociais por um tempo. Essas máscaras são até hoje símbolo do Carnaval veneziano e representam o espírito de liberdade e anonimato. Entre os personagens clássicos do Carnaval europeu destacam-se Arlequim, um servo astuto e brincalhão conhecido por seu traje de losangos coloridos; Colombina, a mulher sedutora e inteligente, muitas vezes envolvida em intrigas românticas; Pierrot, o palhaço triste e apaixonado por Colombina, mas que nunca conquista seu amor. Esses personagens, originários da comédia dell'arte italiana, refletem o caráter teatral e lúdico do Carnaval. Eles permitem que os participantes assumam papéis diferentes, brincando com a inversão de papéis sociais e com a subversão das normas cotidianas. Desde a Idade Média, o Carnaval foi objeto de debates dentro da Igreja. Alguns clérigos viam na festa uma válvula de escape controlada, onde as pessoas poderiam extravasar seus instintos antes de entrar no período austero da Quaresma. Outros, no entanto, condenavam os excessos que ocorriam durante o Carnaval. O consumo excessivo de álcool, a sexualidade desenfreada e a violência eram algumas das práticas que incomodavam setores mais conservadores da Igreja. Um exemplo claro desse embate foi o Concílio de Basileia, que aconteceu entre 1431 e 1449, onde membros da Igreja discutiram o comportamento permissivo durante o Carnaval e seu impacto na vida cristã. No entanto, mesmo com críticas recorrentes, a Igreja nunca conseguiu suprimir totalmente a celebração, que já estava profundamente enraizada nas tradições populares europeias. A partir da Europa, o Carnaval se espalhou para diversas partes do mundo, cada local adaptando a festa às suas próprias culturas e tradições. Veja agora 3 celebrações carnavalescas emblemáticas. O Carnaval de Veneza é um dos mais antigos e elegantes do mundo. Suas origens datam do século XI, mas foi no século XVIII que a festa atingiu seu auge. As máscaras venezianas se tornaram o símbolo máximo da festa, permitindo que as pessoas de diferentes classes sociais se misturassem. Em sua época de ouro, o Carnaval de Veneza durava semanas, e os aristocratas organizavam festas luxuosas nos palácios da cidade. O Carnaval foi proibido em 1797, após a queda da República de Veneza, mas foi revivido em 1979, e desde então atrai turistas de todo o mundo. Na Alemanha, o Carnaval é chamado de Fasching, ou Carneval, e a cidade de Colônia é conhecida por ter uma das maiores celebrações do país.
A festa começa oficialmente no dia 11 de novembro às 11h11, uma referência numerológica, mas os dias principais de comemoração ocorrem na semana anterior à Quaresma. Colônia é famosa por seus desfiles de carros alegóricos, conhecidos como Rosenmontag, que atraem milhares de foliões às ruas. O Mardi Gras de New Orleans tem suas raízes nas tradições francesas trazidas pelos colonizadores no século XVIII. A celebração moderna é marcada por desfiles de grandes carros alegóricos e o lançamento de colares de contas coloridos. Um dos momentos mais esperados do Mardi Gras é o Bourbon Street, um evento icônico em que as ruas do bairro francês são tomadas por multidões celebrando a festa. Além das raízes cristãs, o carnaval possui paralelos com festivais pagãos e rituais antigos. Na Mesopotâmia, o festival de Akitu celebrava o Ano Novo e também incluía uma inversão temporária das ordens sociais, como no Carnaval romano. Isso demonstra como a ideia de renovação, festa e permissividade está presente em várias culturas ao longo da história. Ao longo dos séculos, o Carnaval passou por várias transformações. Nos primeiros tempos, as festividades eram marcadas pela liberdade de comportamentos, onde regras sociais eram suspensas. Com o tempo, especialmente após a Revolução Industrial e o avanço do puritanismo em algumas sociedades europeias, o carnaval foi sendo mais domesticado e regulado. Na Europa, muitos elementos carnavalescos perderam seu caráter subversivo original e passaram a ser festejados com mais ênfase na estética e na tradição, como vemos no Carnaval de Veneza. Em outros lugares, como no Caribe ou na América do Sul, o carnaval tomou formas mais exuberantes e multiculturais, com influências africanas e indígenas. No Brasil, o carnaval chegou por volta do século XVII, trazido pelos portugueses, especialmente com o entrudo, uma festa popular que consistia em brincadeiras ruidosas, como jogar água e farinha nas pessoas. No século XIX, com a urbanização das grandes cidades e a chegada de imigrantes europeus, o carnaval começou a evoluir, influenciado por bailes de máscaras e desfiles de fantasias. Mas foi no século XX que o carnaval brasileiro assumiu suas formas mais icônicas. Hoje, o carnaval no Brasil é uma festa nacional, com manifestações distintas. 3 cidades representam a pluralidade do carnaval brasileiro, que, embora compartilhem o mesmo espírito de celebração, assumem diferenças e especificidades, refletindo a diversidade cultural e musical. As primeiras escolas de samba surgiram no Rio de Janeiro na década de 1920, e o desfile das escolas de samba se tornou o principal evento do carnaval carioca a partir de 1932, durante o governo Getúlio Vargas. O Rio de Janeiro hoje é mundialmente conhecido por seus grandiosos desfiles de escolas de samba, competindo em uma exibição de luxo e criatividade, realizados no icônico Sambódromo, projetado por Oscar Niemeyer e inaugurado em 1984. As principais características do carnaval carioca são desfiles das escolas de samba, onde cada escola de samba prepara durante o ano inteiro um espetáculo temático, com fantasias, carros alegóricos monumentais e sambas enredo que contam histórias culturais, políticas ou mitológicas. Blocos de rua. Além dos desfiles no sambódromo, os blocos de rua também são uma parte essencial da festa. Alguns blocos, como o Cordão da Bola Preta e o Bloco das Carmelitas, arrastam milhões de foliões pelas ruas do Rio. E o samba. O samba é o coração do carnaval carioca, com batucadas fortes e letras envolventes que unem tradição e modernidade. Em Recife e Olinda, o carnaval tem uma característica distinta, marcada pela fusão de ritmos africanos, indígenas e europeus, criando um ambiente multicultural e inclusivo. O Carnaval de Recife é conhecido por ser democrático, com festas gratuitas nas ruas que envolvem toda a população. Em vez do samba, o frevo, um ritmo vibrante e rápido, tocado por grandes orquestras de metais, domina as ruas de Recife. O maracatu, com seus tambores e danças tradicionais afro-brasileiras, também é um elemento marcante do carnaval pernambucano. O Galo da Madrugada, famoso bloco de Recife, é considerado o maior bloco de carnaval do mundo, segundo o Guinness Book, e reúne mais de 2 milhões de foliões nas ruas da cidade no sábado de carnaval. Na cidade vizinha de Olinda, o carnaval é caracterizado por blocos de rua, bonecos gigantes, frevo e uma atmosfera medieval, devido às ladeiras e à arquitetura colonial. Os foliões seguem os blocos e as orquestras pelas ruas estreitas em uma celebração coletiva. O Carnaval de Salvador é famoso pela energia contagiante e pela participação massiva do público nos trios elétricos, uma invenção baiana que revolucionou a festa. Diferente do formato de desfiles ou blocos pequenos, em Salvador, a interação se dá diretamente entre o público com os músicos,
cantores e artistas que comandam a festa de cima dos caminhões sonorizados. Os trios elétricos são caminhões equipados com sistemas de som poderosos, nos quais artistas como Ivete Sangalo, Cláudia Leite, Bel Marques e muitos outros animam as multidões. Os foliões podem seguir o trio como parte de um bloco chamado pipoca, na expressão popular, ou participar dos camarotes para assistir à festa de um ponto de vista mais privilegiado. O ritmo predominante no Carnaval de Salvador é o axé, que mistura samba reggae, frevo e outros ritmos nordestinos. O axé tem uma batida vibrante que faz o público dançar nas ruas por dias seguidos. O Carnaval baiano é conhecido por sua diversidade cultural, atraindo tanto turistas quanto moradores locais, todos unidos em um espírito de igualdade e alegria. A festa é celebrada nas ruas e avenidas, sem restrições, o que contribui para o clima de liberdade e inclusão. No Rio de Janeiro, o foco principal está nos desfiles luxuosos e competições no sambódromo, enquanto em Salvador, o destaque são os trios elétricos e a interação direta do público com os artistas. Já em Recife, a festa acontece nas ruas, com um caráter mais espontâneo e democrático. Em cada canto do mundo, o carnaval assume novas cores e formas, mas mantém seu coração pulsante, a oportunidade de viver a vida intensamente, nem que seja por alguns dias. Seja em Veneza, Colônia, New Orleans ou no Brasil, o carnaval nos lembra que em meio às responsabilidades e desafios da vida, sempre há espaço para a festa, para o riso e para a celebração da nossa humanidade compartilhada.